E aí? Bom, vamos lá, galera. Essa aula eu vou tentar ser rápido, porque tem muito slide, mas eu não vou explicar todos não, porque eu vou deixar como material para vocês poderem também consultar aí. Vamos lá. Vamos ver algumas configurações de memória, isso talvez responda algumas das perguntas. Na verdade, só o Arthur fez pergunta lá, mas acho que responde bem algumas. Vamos lá. A memória DDR, ela pode operar com velocidade menor do que a sua velocidade fundamental. Então, por exemplo, se você pegar uma memória DDR266, estou falando de memórias bem antigas, tá? Lá quando surgiu a DDR, ela pode operar como DDR200. Uma DDR400, por exemplo, ela pode operar como uma DDR333 ou como uma DDR200 e assim vai. Isso quer dizer que se você compra uma DDR4 2133, ela pode operar abaixo disso. Ela não pode operar acima, a não ser que ela tenha a possibilidade de overclock. Isso é importante porque, às vezes, a placa-mãe, ou chipset, ou o processador que você tem em mãos, não tem aquela velocidade toda. Você comprou uma memória de 2600, mas você tem lá um i3 que vai no máximo a 2333, por exemplo. E aí, a sua memória ela diminui a velocidade para funcionar. Então, isso é normal. Vou deixar para vocês lerem aí os exemplos, tá bom? Bom, no caso da DDR, a primeira versão dela, DDR1, digamos assim, ela foi só até DDR400, ok? Tiveram depois alguns lançamentos 433, 466, até a 550, mas elas eram todas para overclock. E aí tem uma observação importante com relação ao overclock, que nem sempre ele funciona, principalmente overclock de memória. Tá? É muito sensível isso aí, então tem que ter muito cuidado. Hoje em dia as memórias são mais preparadas para isso, então se você tem uma memória que suporta overclock, ela vai ter essa capinha aqui, como vocês viram no vídeo anterior do Adrenaline, que é exatamente porque ela vai esquentar mais, e aí essa é uma capinha que é um dissipador de calor, uma capinha metálica. Fica até mais bonitinho o módulo de memória. Alguns vêm com isso e nem tem overclock. Mas a questão é essa, não vale a pena muito usar o overclock, tá? Porque ele pode, então, não funcionar. E aí você pode perder a sua memória, ela pode queimar e assim vai. Se não tiver uma boa refrigeração, o overclock não é indicado. Deixei aí para vocês darem uma lidinha depois nos slides, tá? Logo depois veio a segunda versão da DDR, DDR2. Ela começa como a DDR2 400, ou seja, 400 transferências por segundo, tá? 400 pacotinhos. Que a gente fala 400 MHz. A questão é que a DDR2 400 ela não era tão boa, tinha uma performance menor do que a DDR1 400, a anterior. Isso acontece porque ela tinha uma latência maior. E aí é bom a gente entender o que é latência, tá? Eu expliquei lá para o Arthur, na resposta que eu coloquei na postagem, que nós temos 3 características muito importantes para a memória: latência, taxa de transferência e capacidade. A taxa de transferência é essa que você está vendo ali, 400 MHz. Na verdade, essa é a velocidade, a gente utiliza como taxa. Para falar a taxa mesmo, a gente tem que falar quantas transferências por segundo, mas não vamos encher muito de conceitos aqui não. A gente fala taxa de transferência e velocidade quase como sinônimos, tá? Então ali tem uns 400 MHz, ok. Essa é a taxa de transferência. Ou a velocidade de transferência. Mas aí tem os outros 2 fatores, a latência e a capacidade. A capacidade é quantos GB cabe na memória, ou quantos mega em memórias antigas. A latência é o tempo que a memória, que aquele circuitinho ali, demora para encontrar o dado que você está buscando. Não você, a CPU. Então o seu processador está buscando um dado qualquer que está lá na memória RAM. Ele fala para a memória RAM, eu quero pipoca. A memória RAM vai buscar em que balde está a pipoca. Esse tempo dela buscar na memória, lá nos seus bancos de memória, nas suas células de memória, é que se chama latência, tá? E aí eu tenho essas 2 coisas. A latência é o tempo necessário para a memória encontrar o dado requisitado e depois vem a transferência. Tanto a DDR4 quanto a DDR2, tanto a DDR400 quanto a DDR2 400, ela tem a mesma velocidade de transferência, que é 400 MHz. Mas a DDR400, que era a versão anterior, tinha uma latência menor. Então, nisso, a primeira versão da DDR2 ela era pior,
do que a melhor versão da DDR1. Isso foi consertado depois, né? Então, se você pegar aqui os slides, às vezes dá um probleminha aqui. Não estou conseguindo mostrar o último parágrafo, mas vocês vão ver aí, os slides estão aí na postagem. A questão é que depois a memória DDR2 533 já tinha uma latência menor e, claro, taxa de transferência maior. E aí já foram melhorando. Esse problema não ocorreu nas mudanças de versões depois, para DDR3, DDR4. Não teve mais esse problema. Bom, outra questão importante é a quantidade de pinos no socket. A DDR, primeira versão, ela era um DIN 184, ou seja, ela tinha 184 pinos. Para notebooks, você tinha a SODIN com 200 pinos. Então, se você tem um socket que é DIN 184, ela não suporta DDR2, porque a DDR2 é DIN 240, tem 240 pinos. A DDR3 também tem 240 pinos para o DIN. O SODIN já tem 4 pinos a mais do que o SODIN anterior. Mas se você analisar, ó, DDR2 tem 240 pinos, estou pensando no PC. DDR3 também tem 240 pinos, mas elas são incompatíveis porque, lembra que eu mostrei para vocês que existe uma forma de encaixar o módulo de memória, ele tem um entalhe, e lá no socket tem um chanfro, e eles encaixam. A localização desse chanfro, desse entalhe, é diferente da DDR3 para DDR2. E já a DDR4 ela é um DIN 288, ou seja, tem 288 pinos. Ok? Bom, nós vimos uma gradual e lenta substituição das memórias SDRAM pelas DDR, depois das DDR pelas DDR2, depois pela DDR3, depois pela DDR4. Até agora não há rumores sobre DDR5. Então a DDR4 é a que está durando mais tempo aí dessas versões. E novamente eu não consegui mostrar para vocês aqui o último parágrafo. Vocês vão ver lá. Bom, outra coisa importante aqui, ó, que é com relação, e agora nós vamos falar do Dual Channel, tá? As memórias, elas passaram a trabalhar com 64 bits. Eu já falei para vocês dos processadores trabalhando com 64 bits. Se eu tivesse um quadro aqui, um quadro negro, seria muito mais fácil explicar isso para vocês. Mas a ideia básica é essa. 64 bits são 8 bytes, e essa é a quantidade de dados que um canal de memória pode receber de uma vez, certo? Os processadores depois, as placas-mães, né, e os controladores de memória que passaram para dentro dos processadores, começaram a trabalhar ali a partir de 2003 com 128 bits. Não de endereçamento, mas de pacotes. Eu posso mandar 16 bloquinhos de 8 bits de uma vez. Ou seja, posso mandar de uma vez 128 bits. Mas os módulos de memória continuaram sendo de 64. Então, qual foi a ideia? Vou passar a usar, então, 2 módulos de memória trabalhando ao mesmo tempo, recebendo esses 128 bits. Então, para que ele trabalhe ao mesmo tempo, desses 128 bits, eu vou dividir 64 para um módulo de memória, 64 para o outro módulo de memória. Mas não é só isso. Vamos supor que eu queira mandar, digamos, né, que o meu nome, Rogério, ocupe 128 bits. Quando eu vou armazenar isso na memória RAM, ele não vai armazenar o meu nome metade em um, metade no outro. Ele vai armazenar, por exemplo, a letra R em um, O no outro, G em um, E no outro, R em um e no outro, O no 1. Então, ele vai quebrar os pacotinhos em bits, um bit para cá, um bit para lá, um bit para cá, um bit para lá. E isso faz com que as duas memórias funcionem de maneira paralela, como se fosse um só módulo de memória. Isso é importantíssimo para o que a gente chama de Dual Channel, ou Dual DDR, ou Twin Banks. Vocês vão ver a nomenclatura aí. Mas é o que a gente chama de canal duplo de memória. Uma outra forma de entender isso é vocês pensarem na nossa sala de aula lá do primeiro C, na escola, e tem uma porta lá na sala. Se todo mundo resolver sair de uma vez por uma porta só, vai dar problema ali. Eu preciso dizer, ó, sai 4 de cada vez, por exemplo. Mas se eu abrir uma segunda porta, eu posso fazer com que saiam 8 alunos de cada vez, 4 em cada porta ao mesmo tempo. Isso é o Dual Channel, ok? Ele aumenta a largura de banda da memória
e isso faz com que eu consiga transferir mais arquivos de uma vez. Então, sem aumentar a velocidade, simplesmente alargando a porta, eu consigo transferir mais arquivos. Isso dobra a velocidade final, digamos assim, ou a eficiência de conversa entre processador e memória, e entre memória e o HD, por exemplo. Então, se você tem um computador que tem 8 GB de memória RAM, mas ele tem um módulo de 8 GB, essa transferência de dados entre processador e memória é mais lenta do que uma outra pessoa que tem um computador também com 8 GB de memória, mas tem 2 módulos, cada um de 4 GB. Por quê? A quantidade, a capacidade é a mesma, 8 GB, 8 GB. Só que enquanto aqui eu tenho uma portinha só que passa 64 bits por transferência, nessa outra aqui eu tenho 2 portas. Então eu estou trafegando 128 bits por transferência. Quer dizer, é muito mais rápido, tá? Muito bem. As primeiras placas que surgiram com essa tecnologia de canal duplo de memória, elas trabalhavam com... eu tinha que colocar os pares idênticos de memória. Ou seja, esse módulo e esse módulo de memória precisavam ter a mesma capacidade. Então, por exemplo, no exemplo que está aí escrito, eu quero ter 512 MB de memória. Hoje, para a gente, isso é... eu tenho isso num pendrivezinho, né? Nem pendrive, cara. O que eu tô falando? Pendrive hoje tem 128 GB. Esquece, eu tô velho. Enfim, 512 MB de memória RAM, há um tempo atrás, digamos 15 anos atrás, talvez, era bastante, né? Uma quantidade considerável. Eu teria que ter um módulo de 256 e outro módulo de 256. Com a mesma capacidade, então, né? 256 cada um. Mesma taxa de transferência, ou mesma velocidade de transferência, ou seja, se esse aqui é 400 MHz, esse aqui também tem que ser 400 MHz. E mesma latência, tá? Então eles tinham que ser idênticos. De preferência, o pessoal colocava da mesma marca. Isso hoje não é... assim, a maioria das placas aceita que você coloque módulos diferentes, mas precisa ter a mesma capacidade. Então eu posso até colocar um módulo mais rápido aqui, outro mais lento aqui, com latências diferentes, mas os dois têm que ter a mesma capacidade. Então se um tem 2 GB, o outro tem que ter 2 GB também. Se um tem 8 GB, o outro tem que ter 8 GB também. Certo? Isso se manteve na maioria das placas. Mas é recomendável que você coloque idênticos. É por isso que os módulos você pode comprar ele aos pares. Tá? E aí você garante que não vai ter nenhum problema de incompatibilidade. O primeiro aí que apareceu com Dual Channel foi para o Pentium 4. Tá? Então aqui a gente pode ver, não vou ler muito o texto, não, vocês leem depois aí nos slides, tá bom? Mas olha só, eu tenho aqui 2 sockets azuis e 2 roxos ou lilás, depende do olho de quem vê. Vou chamar de lilás. Então eu tenho 2 lilazes aqui e 2 azuis. Muito bem. Como é que eu sei qual é cada canal? Eu preciso do manual da placa. Ou às vezes na própria serigrafia da placa-mãe a gente consegue identificar isso. Vamos supor que nesse caso aqui, ó, o canal 1 seja azul e o canal 2 seja lilás. Se eu quiser utilizar o Dual Channel, eu preciso colocar um módulo no canal 1 e outro módulo no canal 2. Então eu tenho que colocar, por exemplo, um módulo aqui nesse azul e outro nesse lilás. Se for, neste caso, não dessa forma como eu falei, mas o canal 1 é essa dupla lilás e azul e o canal 2 é a outra dupla lilás e azul. Então nesse caso, eu preciso colocar um módulo de memória aqui no azul e outro módulo lá no outro azul, certo? Porque eu estou colocando no canal 1 e no canal 2. As primeiras placas exigiam que eu precisava instalar o primeiro módulo de memória no primeiro socket. Qual é o primeiro socket? Eu tenho que olhar no manual ou na serigrafia. Mas normalmente o primeiro socket, que às vezes pode ser numerado como 1, então eu teria socket 1, 2, 3 e 4. Às vezes ele é numerado como 0, então eu tenho socket 0, 1, 2 e 3. E aí, o primeiro socket normalmente é esse mais próximo do processador aqui. Mas varia, pode ter uma placa que o primeiro socket é lá no fundo e vem de fora para dentro. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Então, as primeiras placas mãe com Dual Channel exigia que você colocasse o módulo no primeiro socket. Se você colocasse no segundo, já não funcionaria. Então, eu vou colocar no primeiro socket do canal 1, no primeiro socket do canal 2 e assim segue. Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. A AMD passou a utilizar também, só que ela chamou de Twin Bank. E aí a NVIDIA, que fabricou o chipset
para essas placas próprias para processadores AMD, não conseguiu trabalhar com 4 sockets, passou a trabalhar com 3. E aí, olha só, eu tenho 2 sockets aqui, formando um canal, e depois o segundo canal tem um socket só. Depois eles conseguiram consertar isso aí, e aí os novos Athlons vieram com 4 sockets funcionando direitinho. Muito bem, esse aqui é outro Athlon, então veja, ó, aqui os dois azuis estão juntos, os dois lilazes estão juntos lá do outro lado. Então, sempre tem que olhar o manual da placa para saber quais são os canais aí, quais slots estão representando quais canais. Alguns exemplos aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma placa de 64 bits, ou seja, ela não tem dual channel. Então, como é que eu instalo as memórias? Ela exige que você coloque a primeira memória no primeiro socket, tá? Aí eu posso colocar mais memória, eu vou colocar no segundo socket, quero colocar mais, vou colocar no terceiro. A capacidade final é a soma de tudo, mas a velocidade com que vai acontecer a transferência de dados aí vai ser a menor velocidade. Então, se eu estiver trabalhando com módulos DDR266 junto com DDR200, ela vai baixar, nivelar por baixo e vai trabalhar com 200 MHz, certo? Um segundo exemplo aqui, agora para o Pentium. Aqui tem alguns exemplos de como se pode montar e como não se pode montar. Eu posso colocar assim, ainda é sem dual channel, tá? 64 bits. Posso montar assim, com 3 módulos DDR266 ou DDR333 para essa placa aqui. Ela suporta até o DDR400, mas se eu colocar os 3 módulos, ela não consegue trabalhar nos 400. Então eu posso trabalhar com 2 módulos, nos 2 primeiros sockets aqui, e aí eu consigo trabalhar com a velocidade máxima de 400. Mas não é recomendável que se pule o primeiro slot, não coloque nada lá, e coloque só nos outros 2. Essa placa diz é melhor não fazer isso, porque pode ser que ela não funcione, certo? E o que é errado? Colocar tudo DDR400. Porque aí a placa não consegue nem baixar a velocidade e ela não vai funcionar, ok? Detalhezinhos que só o manual vai te dizer. Hoje em dia isso é mais tranquilo, tá? Aqui um exemplo de 128 bits, ou seja, aqui já tem dual channel. Tá? Como é que coloca os módulos? Ele exige que os sockets DIN 1 e DIN 2 formam um canal, DIN 3 e DIN 4 formam outro canal. Então, se eu quiser trabalhar com dual channel, eu tenho que colocar módulos idênticos no DIN 1 e no DIN 3. E se eu quiser utilizar o DIN 1 e o DIN 2 também? Então, aqui é o primeiro canal, aqui é o segundo canal. Eu posso colocar diferente do DIN 1 a capacidade? Posso. Aqui, por exemplo, que é o terceiro exemplo. Eu posso colocar desde que o que eu colocar no DIN 2 seja igual ao DIN 4. O que eu colocar no DIN 1 seja igual ao DIN 3. Então, veja que essa placa não exige que eu comece pelo primeiro socket. Eu posso colocar assim, por exemplo, o socket 2 e o socket 4. Agora, se eu colocar socket 1 e socket 3, ele não vai trabalhar com o dual channel, tá? Não funciona assim. Então, tem algumas exigências. Por exemplo, 4, essa é aquela placa da NVIDIA que não conseguiu trabalhar com 4 sockets, só com 3. Vou pular algumas coisas aqui, depois vocês dão uma lida e coloquem as dúvidas, porque a aula já está grande. Mas olha só que interessante essa placa. Lembra que eu falei para vocês, os 2 canais têm que ter a mesma capacidade, né? Então, ó, ele colocou 256 aqui no DIN 1, e aqui está o outro canal, que tem um socket só, também 256. Outra forma de montar é assim, então ele não exige que você comece pelo primeiro, então eu coloquei no segundo e no terceiro. Outra forma é assim, olha só, quantidades diferentes. Vou pular aqui, vamos aqui o quarto exemplo, ó. Se eu somar 256 e 256, tenho 512 num canal e 512 no outro, perfeito. Mas voltando ao terceiro exemplo, olha que loucura que essa placa faz. Ela trabalha com dual channel os primeiros 256 megabytes dessa segunda plaquinha aqui, junto com 256 dessa. Então, os primeiros 512 megabytes de memória RAM ficam em dual channel. Os últimos 256, que é o restinho, a outra metade desse módulo, trabalham em single channel. Nenhuma outra placa faz isso. Só essa. Por quê? Porque ela deu errado. Foi um erro de projeto e aconteceu isso. Bom, ela
já passou, isso aí é DDR, é lá nos inícios dos anos 2000, mas o curioso é que um erro de projeto fez com que ela tivesse uma forma de trabalho, em alguns aspectos, melhor e mais flexível do que outras placas. Vou pular alguns exemplos aqui. Essa tabelinha aqui está mostrando que para algumas placas mãe, lembra que eu falei para vocês do single rank e double rank, ou single side, double side, que é o módulo de memória ter aqueles chips de memória de um lado só ou dos dois lados. Isso para algumas placas era relevante. Então, essa placa aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse outro slide. Ele exigia que se eu colocar só um módulo de memória no DIN 1, eu podia colocar double side ou single side. Também no DIN 2, no DIN 3. Mas se eu colocasse um módulo só no DIN 4, ele tinha que ser double side. Olha aqui. E se eu quisesse trabalhar com 4 módulos de memória, por exemplo, eu posso colocar qualquer tipo no slot 1 e no slot 2, mas o slot 3 e o slot 4 exige que fosse single side. Então veja, essas exigências aqui você não consegue ver só olhando para a placa. Tem que olhar no danado do manual. Então, para configurar, vou montar um computador, vou comprar umas peças aqui e sair montando. Vai funcionar? Hoje em dia é mais simples, pode ser que sim, mas confira no manual. Veja lá quais são as limitações da placa, tá? Para não, até antes de comprar, se possível, para evitar incompatibilidades. Outro exemplo aqui. Vocês dão uma lida, é bem simples esse exemplozinho aqui. Essa imagem aqui não ficou legal. Bom, essa aqui mostra, inclusive, o que pode mudar com relação à velocidade máxima com que a placa vai trabalhar na comunicação de memória aí do processador com memória RAM. Então aqui, ó, mesma coisa, single rank ou dual rank, com os outros slots vazios eu consigo trabalhar aí até 400 MHz. E assim vai, tem várias formas diferentes de se colocar os módulos de memória aí. Se eu colocar os 3 módulos de uma vez aqui, ó, ele vai trabalhar no máximo 200 e aí segue. Não precisa decorar isso, tá? Isso aqui são exemplos para vocês verem como cada placa pode ter pequenas diferenças de compatibilidade de memória aí. Vou pular esse exemplo aqui. Eu quero ir direto para um exemplo aqui com relação ao Triple Channel e o Quad Channel. Vamos lá. Depois vocês dão uma olhada nos exemplos anteriores. Esse aqui é uma placa MSI X58 Eclipse para DDR3 e o processador Core i7. Então veja só, eu tenho aqui 6 sockets de memória, tá? Então eu tenho o canal A, canal B, canal C. No canal A eu tenho slot 1 e slot 0. No canal B eu tenho 1 e 0 e no canal C eu tenho 1 e 0. Então olha só, eu preciso começar pelo primeiro socket. O primeiro socket é o 0. O primeiro slot é o 0. E o 0, ele não é o primeiro aqui, ó, ele é o segundo. Olha só, então tem que ter atenção nisso. Isso aqui está escrito na serigrafia da placa, é mais fácil de identificar. Mas aqui, ó, se eu quiser colocar um módulo só, eu vou colocar aqui no DIN A0. Se eu quiser trabalhar com Dual Channel, ela trabalha. Eu vou colocar no canal A e no canal B, ainda no slot 0. Se eu quiser trabalhar com Triple Channel, eu vou colocar no A0, no B0 e no C0. Eu tenho que seguir essa ordem. E se eu quiser colocar mais memória, eu posso colocar lá no A1. Tá? Eu não olhei detalhes se a soma A1 e A0 tem que ser igual ao B0 e igual ao C0 em relação à capacidade das memórias. Eu acredito que sim, porque parece que só aquela da NVIDIA conseguia trabalhar com quantidades diferentes de memória em cada canal. Mas vale dar uma olhada no manual de qualquer forma. E assim até preencher todos os 6 slots, tá? Então a partir de 3 slots preenchidos ela já trabalha com Triple Channel. Não existe mais essa placa sendo fabricada. A galera percebeu que aumentar a quantidade de canais de memória não melhora tanto o desempenho. Dual Channel em relação ao Single Channel, a memória, a melhora é de 2 vezes. Mas quando você vai para o Triple Channel, já não é tão melhor do que o Dual Channel. Não muda muito e tem esse problema, né, de começa a ficar ter incompatibilidade, começa a ficar uma arquitetura complicada. O pessoal abandonou essa ideia. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo daqui a pouco do Quad Channel para vocês. Que é essa placa aqui, ó, com o socket LGA 2011.
ainda para DDR3. Essa placa aqui, ela tem 8 slots de memória. Olha que belezura. São 4 de um lado, 4 do outro. Tem 4 canais de memória. E aí eu poderia colocar 4 cores diferentes aqui, né? Mas ia ficar um negócio muito papagaiado, então a gente só tem 2 cores. Azul e preto. Cada canal tem uma duplinha azul e preto. Qual que é a sequência aqui, ó? Aqui só para vocês verem a imagem. Tá todo mundo no azul, então tá usando os 4 canais. Tá usando a primeiro slot aqui, ó. Começa daqui, né? Primeiro slot do primeiro canal, então o A0, digamos assim, na verdade é A1. O primeiro slot do segundo canal, o primeiro slot do terceiro canal e o primeiro slot do quarto canal. Tá usando os 4 canais aí, com 4 módulos de memória. E aí, aqui tá full, né? 8 módulos de memória. Bom, olha só como é que é a sequência. Aqui tá o processador no meio, então de fora para dentro, ele vai começar lá em cima, ó. 1, tá? Canal A, DIN 0, o slot 1. Canal B, DIN 0, que é o slot 2. Canal C, aqui embaixo, ó, de fora para dentro. Terceiro slot é o C0. E o quarto slot aqui, ó, é o D0. Aí, começa a contar de novo daqui, ó, o 5. O quinto slot é esse aqui, que é o canal A1. O sexto slot, que é o canal B1. O sétimo slot, que é o canal C1. E o oitavo slot aqui, que é o canal D1. Com o tempo você acostuma com essa loucura, mas funciona bem. E aí eu tenho as possibilidades, né, todas as possibilidades de colocar aí usando single channel, dual channel, triple channel ou quad channel. Como eu falei para vocês, essa arquitetura foi deixada de lado porque não aumentou tanto o desempenho, o custo é muito alto para pouca melhora, então a galera manteve aí no dual channel. Esse aqui é o esquema, o diagrama do chipset. Então aqui, ó, ele trabalhando com os 4 canais de memórias DDR3. E aqui nós estamos na segunda geração, né, do Core i7. Esse aqui, não sei se é o Extreme, eu acho que não. Bom, enfim, o que a gente tem hoje? Nós temos a família Core e tanto os processadores da Intel como da AMD, o Ryzen, que agora está mais popular, trabalham com Dual Channel e está muito bom dessa forma. O que a gente estudou aí? Ó? Capítulo 7 do livro Hardware na Prática e também do livro Manutenção de Micros na Prática. Então depende de qual livro você tem aí com você. Mas aquela segunda edição que eu mandei para vocês em PDF, tem aí no Classroom? Eu acho que tem no Classroom. Se não tiver, vocês me lembram. Mas tem. É o capítulo 8, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. E vamos tirar as dúvidas, tá, galera? Não deixa guardada dúvida aí pro final, não. Tá bom? Falou!